Olá a todos, olá a todos. Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou professor universitário e hoje eu estou aqui mais uma vez a convite do PAAP da UFC para a gente conversar um pouco sobre um assunto super atual, né, relacionado à educação, que é a educação híbrida. Então a gente vai falar um pouquinho, vai ser um bate-papo rápido aqui entre nós para a gente tratar algumas questões relacionadas ao período que a gente está vivendo, as metodologias relacionadas ao ensino híbrido e como é que a gente pode trabalhar essas metodologias dentro da situação atual que a gente está passando. Então vamos lá, a gente vai começar. Eu espero que vocês gostem e aproveitem. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ensino híbrido. A gente vai falar sobre as metodologias, como eu já falei, sobre as técnicas, sobre algumas situações que são novas e que surgiram, né, há pouco tempo, e aí a gente precisa trabalhar um pouquinho essas situações, porque cada um, tanto professor quanto aluno, está envolvido dentro desse processo de uma maneira diferente e a gente vai buscar ter essa congruência aí de visualizações para que a gente tenha um processo de ensino e aprendizagem cada vez mais efetivo, melhor e mais bacana, tanto para o professor quanto para o aluno. Para começar, né, eu vou primeiro me apresentar para vocês. Eu sou o professor Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico, sou especialista em análises clínicas e toxicológicas pela UFC, mestre em microbiologia médica também pela UFC. Hoje eu sou doutorando do Programa de Ciências Farmacêuticas, aqui na Universidade Federal do Ceará também. Sou professor do Centro Universitário FAMetro, avaliador de cursos de farmácia pelo INEP, né? E hoje é até engraçado porque vai muito do que a gente está falando, eu já posso colocar, né, no meu currículo que eu estou trabalhando também como youtuber, que antes era aí uma profissão amadora aí, mais de pessoas mais jovens, mas hoje, né, eu também posso estar colocando isso no meu currículo porque eu estou trabalhando também com um canal exatamente falando sobre os aspectos que nós vamos relacionar hoje, né, na nossa conversa. Ele se chama Canal do Educador no YouTube. No final da nossa apresentação tem o link para se vocês quiserem acessar. E eu trato exatamente sobre metodologias relacionadas a ensino e aprendizagem, tá? Então, como alguns vídeos de como facilitar a vida do professor, principalmente nesse período que a gente está com o ensino remoto, com o ensino híbrido, em períodos que nós não estamos tendo tanto contato com os nossos alunos como nós gostaríamos. Então, apresentações feitas, a gente vai começar falando um pouco em relação a esse histórico do ensino híbrido, porque para a gente falar sobre ensino híbrido num momento em que nós tivemos aí uma disrupção completa nos métodos, na forma que nós tivemos de ensinar, a gente precisa falar um pouco sobre a pandemia de Covid-19, que iniciou-se, né, no mundo todo nos primeiros meses aí de 2020, tá? E essa pandemia de Covid-19 acabou trazendo tanto para a população em geral, mas se nós trouxermos especificamente para o ambiente educacional, ela trouxe para os professores e para os alunos algo que há muito tempo a gente não tinha em consonância, que professores e alunos tiveram as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, né? E essa pandemia acabou trazendo isso e colocando todo mundo no mesmo caldeirão, tanto professores quanto alunos. Então, esses sentimentos de medo, de tristeza, de insegurança, de ansiedade, de angústia e de incerteza fizeram uma completa loucura, vamos dizer assim, no ambiente educacional, que nos primeiros momentos em que essas incertezas trabalharam muito dentro do ambiente e das relações entre professores e alunos, essas incertezas depois, juntando com todos esses sentimentos, elas deram espaço para um challenge ou para um desafio que nós tivemos em relação à educação. Então, todos nós tivemos esse desafio, tivemos essa sensação inicial de impotência ou de o que eu vou fazer agora, né? Mas isso, à medida que foi passando, o tempo foi se transformando em desafio. Por quê? Porque esse desafio que surgiu, eu vejo muito, e aí eu trabalhei isso, inclusive,
em um livro que a gente escreveu junto com o pessoal da Universidade Federal de Roraima, eu falei um pouquinho que na minha visão como docente, eu senti um pouco como se a prática docente atual, a partir do momento em que a pandemia de Covid-19 ela surgiu, eu senti um pouco como uma mistura de teorias, para quem conhece, né, Joseph Schumpeter, que foi um cientista que falava muito sobre os processos de administração e falava que as ondas de inovação elas se davam em espaços cada vez mais curtos de tempo, né? Então a gente tinha aí ondas de inovação que a cada vez que essas ondas iam chegando, a diferença de tempo entre uma e a outra, ela se tornava mais curta esse período de tempo. Parece que foi uma mistura dessa teoria de ondas de inovação de Schumpeter com Paulo Freire, em que falava sobre a relação do diálogo entre professores e alunos, objetivando a formação, né, daquele aprendiz ativo, e isso fez com que nós tivéssemos que ter de um mês para o outro, praticamente, uma mudança completa na nossa forma de ensinar, os alunos na forma de aprender, em relação à formação de um aprendiz ativo, já que nós, naquela visão centralizadora que o professor sempre teve nos métodos antigos, tanto que nossas salas de aula físicas, né, a estrutura ela já é feita para que o professor seja o ponto focal, ou seja, o ponto central do ensino, a partir do momento que nós temos um palco ali na frente, né, o professor sempre está acima dos outros. Isso já vinha mudando à medida do tempo, quando nós incluímos metodologias ativas dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, mas de uma hora para outra essa onda de inovação relacionada a metodologias ativas para suprirem um problema que tinha surgido naquele momento, teve que ser feita de uma hora para outra. Essa mudança de metodologia, de forma de ensino, teve que ser feita de uma hora para outra. E aí, dentro do processo da educação, a pandemia de Covid-19 trouxe para a evidência o que já vinha sendo estudado, há muitos anos, mas que era ainda um problema no corpo docente e nos alunos, principalmente quando nós falamos da educação brasileira, que eram as tecnologias digitais de informação e comunicação, mais conhecidas como TDIC. Essas tecnologias digitais de informação e de comunicação, elas tentam trazer, quando nós falamos em sala de aula, quando nós trabalhamos com educação, elas tentam trazer uma forma de se ensinar que trabalha muito com uma cooperação de alta interação. O que isso significa? A gente tenta tirar aquele foco do professor de mão única, como uma via de mão única, onde o professor muitas vezes trabalha com um modelo que mais parece uma palestra do que com um processo interativo entre professores e alunos, e a gente passou a ter que ter uma relação mais igualitária, mais próxima do aluno, ouvindo também o que aquele aluno tem para nos falar no trabalho e na construção de novas ideias educacionais. E quando nós trazemos essa cooperação de alta interação para o ambiente também, que nós incluímos a virtualidade dentro desse processo educacional, a gente tem que ter essa interação no ensino presencial, mas tanto quanto no ensino virtual. A gente tem que tirar da imaginação que tecnologias digitais de informação e comunicação dentro do ambiente educacional, ela é aquela aula, por exemplo, em que o professor grava uma videoaula sem a interação com os alunos, somente de sentido único, fornece um ambiente virtual para aquele material ser adicionado e depois daquele ponto, o aluno ele não tem mais nenhum tipo de interação com o professor. É somente a via de assistir aquele material que foi gravado e tentar compreender da maneira como cada um vai entender vendo aquele vídeo, que podem ser de maneiras completamente diversas e diferentes. Principalmente quando nós trabalhamos com situações em que, quando nós trabalhamos em ensino superior, a gente sabe que nós temos
situações que são muito subjetivas e que precisam ser trabalhadas e situações mais objetivas. E essa divergência de compreensões, essa diferenciação de compreensões, a gente pode ter muito nessas questões em que a subjetividade ela está dentro do processo de ensino-aprendizagem também, como, por exemplo, na área da saúde, a gente trabalha com bioética. E aí, se eu for comentar sobre bioética com os alunos, a subjetividade ela vai estar muito em evidência, né? Então, essa cooperação de alta interação significa que não é somente o professor estar presente ali na gravação, naquele primeiro momento, jogar aquele material para o aluno e depois o professor desaparece, sai também do protagonismo que deve ser compartilhado com esse aluno. E um ponto muito importante que a gente precisa tratar quando nós estivermos falando sobre essas tecnologias é o planejamento das estratégias. Então, nós temos que ter a humildade e a compreensão de que não são todas as estratégias em que nós tivemos um sucesso no ensino presencial que elas vão funcionar da mesma forma ou que elas vão funcionar no ensino híbrido ou no ensino à distância. Então, o planejamento das estratégias, ele precisa ser feito de uma maneira muito cuidadosa, tem que ser um planejamento muito assertivo, porque em algumas situações, como a gente vai falar um pouco mais à frente, se esse planejamento não for bem realizado, nós podemos ter problemas seríssimos na relação de aprendizagem com o aluno a partir da metade de um semestre, por exemplo, em que nós não temos mais como consertar aquele problema que surgiu por uma falta de planejamento ou por um planejamento errôneo que o professor teve naquele momento em que ele criou aquela expectativa tanto nele quanto no aluno quando ele passou isso num possível cronograma, num primeiro dia de aula e por aí vai. Então a gente precisa ter um planejamento muito assertivo em relação a isso. E aí, para que a gente compreenda esse processo, a gente precisa falar sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido não é novo, tá? Também conhecido como blended learning, não é uma situação nova, porém, não é uma situação nova no campo dos estudos educacionais. Quando nós estamos falando da realidade brasileira, o ensino híbrido ele é uma realidade nova que surgiu de uma hora para outra para muitas pessoas. E aí, esse ensino híbrido ele é definido como uma combinação da nova tecnologia completamente disruptiva, ou seja, que quebra todos os paradigmas, que quebra todos os pensamentos, que desconstrói aquilo que nós tínhamos em relação à antiga tecnologia, as antigas técnicas que os professores usavam para que os alunos tivessem, por exemplo, uma formação tradicional, vamos dizer assim. Tá? Então, baseado nisso, agora a gente tem o computador, essa telinha aqui em que vocês estão me vendo, que ela simplesmente não é uma substituição do ensino antigo pelo ensino novo. O ensino novo, ele não trata e ele não trabalha simplesmente na substituição do ensino antigo. O ensino novo, ele trabalha, quando nós estamos falando de hibridização, nós estamos falando da junção do que há de melhor no ensino tradicional, que eu prefiro falar assim, porque é ensino antigo, do ensino tradicional, que é o ensino em sala de aula, o ensino em estrutura física, presencial, com o que nós temos de melhor com que as tecnologias digitais nos trouxeram. Então nós temos novas metodologias que apareceram, que foram evoluindo à medida que a digitalização dos processos surgiu. Então essa questão de nós estarmos, por exemplo, hoje, unindo o que há de melhor nesses dois mundos, a parte presencial com a parte digital, é o que é chamado hoje de ensino híbrido, que não pode ser confundido com o ensino remoto e que nem pode ser confundido com o ensino à distância. Por que a gente não pode confundir isso? Porque o ensino híbrido eu tenho que ter a presença também, não só virtual, mas a presença real junto com aqueles alunos. No ensino à distância, eu tenho principalmente atividades assíncronas, ou seja, aquelas em que o aluno e o professor estão em tempos distintos,
o professor criou gravações, materiais, forneceu algo para aquele aluno, né, que ele vai utilizar nos seus estudos, e o aluno ele tem um tempo que é dele para começar a trabalhar sobre aquele conteúdo, inclusive com um assunto relativamente, uma metodologia relativamente conteudista, tá? Mas a gente consegue também trabalhar por competências no ensino à distância. Mas essa questão assíncrona, ela está bem presente. Enquanto no ensino remoto, a gente tem principalmente as atividades de modo síncrono, ou seja, uma aula ao vivo, um material em que o professor tem um chat que ele pode interagir com aqueles alunos virtualmente, no momento em que as coisas estão acontecendo. Porém, nós também temos situações assíncronas que podem acontecer, mas no ensino remoto a gente tem essa parte síncrona mais acentuada, tá? Então, sabendo disso, trabalhando em cima desse ensino híbrido, um dos pontos principais que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa nossa conversa rápida sobre ensino híbrido são as estratégias. Quando eu falei para vocês um pouco antes sobre planejamento de estratégias, o que a gente está querendo falar sobre esse planejamento? Primeiro, as metodologias que nós precisamos escolher. Então, precisam ser metodologias que elas estejam plenamente adaptáveis com o ensino presencial e com o ensino remoto. Então, são metodologias que elas precisam funcionar bem nesses dois tipos de ensino, tá? Então, quando a gente está falando em relação a esse planejamento, eu vou, inclusive, dizer aqui algumas técnicas, né? Falar um pouco sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar, mas a gente tem que colocar em mente também que a gente está trabalhando hoje, principalmente, com uma geração de estudantes que eles praticamente são nativos, são sábios do mundo digital, e nós, professores, em nossa grande maioria, na grande maioria, nós fomos formados a partir de um ensino tradicional e nós somos hoje imigrantes digitais, né? Como já dizia Mark Prensky, que dizia que nós éramos imigrantes digitais, ou seja, a gente foi aprendendo, né? Já depois de um processo de aprendizagem tradicional, nós fomos aprendendo a entrar na era digital e nós temos alunos e estudantes que já são nativos desses processos. Então, a gente tem que ter um planejamento para que não haja também, em vez de uma construção, uma desconstrução do processo de ensino-aprendizagem, por nós estarmos em tempos diferentes quando nós estamos falando de era digital. Além disso, a gente tem que trabalhar no ensino híbrido a estimulação da participação e do senso de responsabilidade desses alunos. Anteriormente, quando a gente tinha somente o ensino tradicional, a gente tinha muito, como foi falado antes, aquela ideia do professor como o agente focal do processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno, ele via, numa forma de palestra, uma aula em que o professor jogava as informações que ele devia captar, ligar a anteninha parabólica dele ali dentro da sala de aula. Nós todos sabemos que uma antena parabólica que é muito sensível a perder o foco, né, a perder ali aquela linha de raciocínio, nós jogávamos essas mensagens, essas informações para essa antena parabólica dos alunos e eles tentavam captar o máximo que conseguiam. E aí eu não vou entrar, né, nesse assunto, não vou objetivar muito, não vou especificar muito, mas a gente já viu aquele percentual, né, de aprendizagem que os alunos têm quando a gente está trabalhando com o ensino somente visual, auditivo, quando ele estuda, quando ele entra de cabeça nas metodologias ativas. Então a gente precisa tratar e trabalhar uma estratégia que estimule a participação e esse senso de responsabilidade, que vai ser muito importante para ele agora, porque o aluno ele vai ter que ter senso de planejamento e responsabilidade para que ele consiga ter uma autoformação. Ele é um agente transformador e um agente responsável pela sua própria formação também. Então, hoje, no ensino híbrido, a gente tem metodologias em que o aluno ele tem que se planejar e ele é o responsável pelo aprendizado também. Se ele não adquire esse senso de responsabilidade, ele não consegue acompanhar, né, a formação do processo de competência que nós desejamos, tá? E além disso, a gente tem que gerar com aquele aluno
um produto que ele seja atrativo para os olhos do aluno. A gente tem que fazer com que o aluno ele perca aquela ideia de que todos os trabalhos, todos os produtos que o professor passa para ele fazer, depois que são entregues, esses produtos são simplesmente descartados e são simplesmente jogados no lixo. Aquela ideia que a maioria dos alunos tem, muito também por culpa dos professores, e a gente precisa fazer essa meia-culpa, de que o trabalho dele não serve para nada. Foi só simplesmente para que ele tivesse um trabalho, né, e valesse uma nota, e aquele trabalho não seria passado para frente. Tá? Aqui, não. A gente precisa fazer com que o aluno ele consiga visualizar que o que ele fez é de serventia, vai servir para alguma coisa, tem um objetivo maior no final desse processo. Tá? Então, isso são 3 pontos fundamentais que a gente tem que trabalhar dentro do ensino híbrido. Por quê? Porque nesse ensino híbrido a gente vai mesclar essas estratégias de ensino offline com estratégias digitais. A gente vai ter que trabalhar a possibilidade de personalização do ensino. Isso é fundamental para que a gente compreenda, porque hoje nós temos uma diversidade cada vez maior de estudantes com necessidades de aprendizagens diferentes. A gente vai ter que colocar o aluno como protagonista da aprendizagem dele. A gente vai ter que transformar o nosso papel. Então, o papel do professor hoje, ele passa de um simples transmissor para um mediador do conhecimento. Então, juntando todos esses processos, é que nós temos, né, hoje a tentativa de fazer com que esses 3 pontos que vocês estão vendo aí na tela, que eles funcionem de maneira totalmente amigada uma com a outra, tá? De maneiras amigáveis, para a gente não transformar também o nosso ensino híbrido naquela situação em que nós estamos vendo hoje muitos professores reclamando de que o aluno ele entra dentro de uma sala digital, né, no nosso ensino digital, quando a gente não está de forma presencial, somente para dar a presença. E ele liga ali, entra naquela sala virtual, desliga a câmera, a gente não sabe se o aluno está lá, a gente não sabe se o aluno está prestando atenção, se ele está com algum obstáculo que foi criado muitas vezes entre o professor e o aluno, para que ele consiga ter essa empatia, ter essa capacidade de percepção que o professor não está ali como um transmissor, e sim como um mediador do conhecimento. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado nesses 3 pontos que estão sendo mostrados para vocês. E aí, eu vou citar aqui algumas metodologias e conversar um pouquinho sobre elas, para que a gente tenha, afinal de contas, uma troca de experiências aqui sobre esse ensino híbrido, que nada mais é do que exatamente isso, um teste, uma troca de experiências do que já funcionou, do que pode funcionar nesse ensino, que hoje a gente vai ter situações virtuais e situações presenciais de encontro com esses alunos. E dentro do processo do ensino híbrido e dessas metodologias, a gente pode começar, e na realidade, eu como professor, né, que já trabalho com essa área de educação virtual há algum tempo, indico para quem está começando nesse processo, é que a gente comece com metodologias que não vão ter uma grande disrupção inicial com a metodologia tradicional de ensino. Então, a gente vai utilizar metodologias que nós talvez até já conhecemos, já fazemos ou já fizemos, na realidade, nas nossas aulas tradicionais, presenciais, tá? Mas que elas tenham aí uma tendência também a partir para o mundo digital, como é o caso da sala de aula invertida, em que a sala de aula invertida é aquele primeiro modelo, né, que a gente trabalha para que o aluno ele consiga entender que ele tem uma responsabilidade sobre o processo de ensino-aprendizagem, né, onde o professor vai enviar previamente um material de aula para esses alunos que estão em casa. Esse material ele pode ser um vídeo, ele pode ser um outro formato de conteúdo que vai explicar o tema que você pretende abordar em sala de aula, né? E aí, quando esses alunos eles vão para o ensino presencial, quando eles vão para o nosso encontro presencial, eles já têm
a munição relacionada ao que vai ser trabalhado. Então, todas essas informações que a gente vai trabalhar, o aluno ele já está municiado, ele já está munido dessas informações. E aí, nesse caso, a gente tem uma inversão aí do que a gente fazia no ensino tradicional, tá? Então, tem uma diferença do que se faz em sala e em casa. Então, nesse momento, os alunos eles vão começar a trabalhar o conteúdo sozinhos, e eles vão utilizar aquele espaço presencial e coletivo, também com a presença do professor, para tirar dúvidas, para fazer resoluções de atividade, para fazer aplicações práticas do conhecimento que ele adquiriu com o material prévio. Agora, é importante que o professor ele tenha um planejamento que relacione a sala de aula invertida a uma metodologia que o professor saiba que o aluno está fazendo. Porque senão, a gente tem aquela situação em que os alunos chegam na sala de aula presencial e eles não têm conhecimento sobre o assunto, o professor pergunta e todo mundo fica calado. Tá? Então a gente tem que perceber isso. A gente também pode trabalhar outros modelos, também mais ou menos tradicionais, como é o caso do laboratório rotacional, onde os alunos eles vão sendo divididos em grupo, mas principalmente em 2 grupos principais. Nesse modelo é interessante que o professor ele tenha uma pessoa para ajudar, que pode ser um monitor, pode ser um outro professor, trabalhando junto. E aí a gente divide esses 2 grupos, onde um grupo ele pode ficar em um ambiente virtual com o professor ao vivo, enquanto o outro grupo ele vai, por exemplo, para o laboratório junto com o monitor, tá? Também trabalhar de outra forma. E aí, enquanto o primeiro grupo, que está virtual, ele vai atuando de forma autônoma, ali o professor só observando ou fazendo algumas pequenas intervenções, o segundo grupo, ele está trabalhando, tá? No laboratório, por exemplo, com a solução de problemas junto ao monitor. Mas isso também pode ser invertido. O monitor pode ficar com a primeira turma, de forma virtual, enquanto o professor está trabalhando conceitos e solucionando dúvidas dos estudantes, fazendo intervenções mais diretas em laboratório. Assim como, pessoal, a gente também pode trabalhar a rotação por estações. O que é a rotação por estações? A gente divide a sala em grupos, que são chamadas de estações de aprendizagem, e esses grupos eles vão desenvolver atividades que têm objetivos de aprendizagem diferentes, porém complementares. Tá? E aí esses alunos eles vão se revezando nas estações de aprendizagem, enquanto o professor ou o monitor, ele está agindo ali junto com aqueles grupos como um tutor, um mediador intervindo naqueles grupos que precisam de um auxílio melhor. Tá? E aí isso também faz com que a gente tenha uma maior personalização do ensino, uma autonomia e um protagonismo para aqueles alunos construírem as suas próprias atividades, tá? As suas aprendizagens dentro de uma atividade que foi proposta pelo professor. A gente também tem aqueles modelos mais tradicionais, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei esse bonequinho dançando, porque pode ser, por exemplo, role-playing, onde você, no mundo virtual, pode trabalhar com os alunos em equipe para que eles montem uma peça teatral, um espetáculo, trabalhem ali no planejamento de algo que eles vão incorporar personagens e trabalharem em sala de aula. A gente pode trabalhar também com o PBL, ou Problem Based Learning, ou seja, a gente trabalhar numa aprendizagem baseada em problemas, onde a gente, juntamente com a sala de aula invertida, no mundo digital, a gente pode fornecer material que vai ser importante para aquele aluno resolver problemas, tá, que vão surgir no mercado de trabalho, no mundo real daquele aluno, em sala de aula. E a gente pode trabalhar com o Project Based Learning, que é a aprendizagem baseada em projetos, que ela demanda mais tempo, o professor ele tem que planejar a aprendizagem baseada em projeto, de preferência durante um período bem maior, talvez inclusive o semestre inteiro, onde o professor deve trabalhar um cronograma de atividades com esse aluno, que ele em casa vai ter que seguir esse cronograma se ele quiser que no final do semestre
ele consiga apresentar um projeto que foi desenvolvido por ele e que pode, por exemplo, estar relacionado com aquela disciplina, está relacionado com o que o professor quer trabalhar. Um professor que quer trabalhar uma interdisciplinaridade que relacione meio ambiente e processos de saúde, né, estudos relacionados à saúde, ele pode pedir para que o aluno desenvolva um projeto junto à comunidade que trabalhe propostas ou técnicas ou situações em que o meio ambiente seja o foco principal. E aí o aluno traz, né, um projeto de reciclagem, um processo, algo virtual, inclusive, aplicativos que ensinem as pessoas a reciclarem o lixo doméstico, e a gente pode trabalhar. Ou então, a gente pode escolher processos um pouco mais avançados, tá? Como é o caso que tem uma disrupção maior, como é o caso da rotação individual, onde essa rotação individual parece, né, a rotação por estações, mas o professor ele tem que criar um modelo de ensino híbrido personalizado por aluno ou para grupinhos de alunos, porque as metodologias que serão utilizadas, elas vão ser de acordo com as necessidades dos estudantes. Então eu preciso planejar um roteiro mais individualizado, tá? Mas não necessariamente vai ser pessoa por pessoa. Podem ser grupos parecidos de alunos, grupos com necessidades parecidas. Eu posso utilizar metodologias flex, né, que durante a pandemia é o que está sendo mais utilizado, que é o aluno ele vai ter um roteiro que ele vai ser entregue via plataforma digital que é utilizada, e aí ele vai realizando essas atividades que foram propostas pelo professor, e o professor ele fica por perto como um tutor, né, para que ele trabalhe em outros momentos com projetos que o aluno, por exemplo, desenvolveu ali naquele ambiente virtual. Né? E aí ele pode estar intercalando, inclusive, ações individuais online e ações coletivas presenciais. Ou então, o aluno pode, inclusive, trabalhar no modelo que o professor propõe de um ambiente virtual aprimorado, né? Que isso vale geralmente para quando o aluno está tendo um ensino em EAD, uma oferta online, ele vai, né, para um ambiente presencial somente 1 ou 2 vezes por semana no máximo, e lá ele vai realizar projetos, vai realizar debates, vai discutir tudo aquilo que foi estudado online, né, e o professor ele faz um encaminhamento e ele acompanha como é que essa aprendizagem ela está caminhando dentro do processo, tá? E por último, um exemplo que é um dos que eu mais gosto, que eu mais trabalho virtualmente hoje com os meus alunos, é a instrução por pares. Que a instrução por pares ela tem a finalidade de alterar a dinâmica da sala de aula para que os alunos eles auxiliem uns aos outros, né, no entendimento de conceitos, e aí depois eles são conduzidos pelo professor no aperfeiçoamento do aprendizado por meio de questões dirigidas de modo objetivo. E é importante que na instrução por pares a gente tenha um feedback instantâneo do professor, tá? Então, como é que é feito esse feedback instantâneo? Eu vou mostrar para vocês primeiro como é que é feito, né, um esqueminha, tá? Que tem um blog que fez esse esqueminha aí, que é o Lyceum, que é muito bom, que ele diz o seguinte: o professor ele vai dar uma breve exposição do assunto que ele quer tratar, e ele vai colocar numa plataforma online uma votação dos estudantes relacionados àquele assunto que foi explanado. E os estudantes eles vão observando, tá, o feedback daquele ponto. Como assim? Se o professor percebe que naquela questão os acertos eles foram menores do que 30%, o professor revisa aqueles conceitos. Então volta uma casa e a gente vai explanar novamente aquele assunto, dando uma revisada e uma aprofundada um pouco mais. Se a gente tem acertos entre 30% e 70% da turma, a gente pode, por exemplo, trabalhar tanto no modo online quanto no modo presencial a formação de pares de alunos, que aí vem a instrução por pares, para que aqueles alunos que acertaram, por exemplo, eles trabalhem no ensino, na ajuda, no auxílio dos alunos que erraram, tá? E aí depois a gente faz uma nova votação, um novo questionário, para a gente verificar a porcentagem de acertos acerca daquele assunto. Se nós temos naquela questão
acertos maiores do que 70%, o professor faz uma explanação sobre aquele assunto, um pouco mais aprofundada, passa um pouco mais para frente e passa para o próximo tópico. Então, na instrução por pares, a gente tem inclusive, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho rapidinho aqui uma informação que a gente pode ter, por exemplo, alguns sites como o Mentimeter, tá? O Mentimeter, o aluno, aparece somente a questão para o professor, né? E o aluno, ele vai respondendo e à medida que ele responde, o percentual de cada questão vai aparecendo para o professor. Então o professor sabe se houve pequena quantidade de acerto, grande quantidade de acerto. A gente tem também o Google Formulários, que você pode fazer a questão no Google Formulários, pede para o aluno ir respondendo e você, ao vivo, de forma síncrona, vai vendo ali também o que o aluno está respondendo. E tem um dos mais utilizados no mundo todo, que é o Kahoot. O Kahoot, que também é um site que vocês podem dar uma olhada. O Kahoot, o aluno vai respondendo também e esse percentual vai aparecendo. Por último, também tem o Socrative. O Socrative é um site também que você pode fazer esses testes conceituais com os alunos e você vai vendo em tempo real como é que esses alunos estão se saindo, tá? E aí, pessoal, é importante a gente entender, finalizando só esse processo, que estudar em casa pode ser difícil, mas é possível. A gente tem como fazer com que o ensino híbrido ele seja um ensino relevante, que ajude a reforçar habilidades para toda a vida profissional daquele aluno ou também na vida pessoal, né, como gestão de tempo, energia, independência, tá, e pensamento criativo. Pensamento criativo que nós docentes também temos que demonstrar, nós também temos que trazer para a sala de aula, seja ela num ambiente virtual ou seja ela num ambiente presencial, tá? Ou nos dois, que é exatamente o que a gente está falando agora, tá? Então, muito obrigado por esse tempo que vocês tiveram para a gente conversar um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? É um tempo curto, esse é a finalidade, esse é o objetivo, despertar para vocês o interesse no ensino híbrido, e aí vem também, né, a questão da autorresponsabilidade no aprendizado sobre esse tema. Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram, né, farmaceuticofelipe@gmail.com, se vocês quiserem me mandar um e-mail, fiquem à vontade. Minha rede social, o Instagram, @farmaceuticofelipe, e o canal no YouTube que eu falei lá no começo para vocês, youtube.com/Felipe Magalhães Prof. Vocês vão ter lá vários vídeos, tutoriais de como você, né, dar um passo à frente no seu estilo de docência, no seu modelo de docência, com novas estratégias, novas metodologias que vocês vão poder utilizar aí para toda a vida profissional de vocês, e eu tenho certeza que os alunos vão gostar muito. Então, um abraço, muito obrigado pelo espaço que o PAAP me deu aqui nessa conversa com vocês, tá? Muito obrigado a todos. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.